O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, esse evangelho de hoje, não só o evangelho, mas toda a liturgia deste domingo, é um convite a cada um de nós a gerar dentro do nosso coração um espírito de gratidão, agradecer, ação de graças, agradecer a Deus por tudo aquilo que nós recebemos, por tudo aquilo que nós ganhamos, por tudo aquilo que nós temos. Nós muitas vezes temos o hábito de agradecer as coisas extraordinárias que acontecem na nossa vida. Mas é importante também agradecer a Deus pelas coisas mais simples e ordinárias que acontecem conosco. A começar pelo dia que nós levantamos, que nós acordamos e vivemos. A começar pela nossa refeição, pelo ar que nós respiramos, pela noite dormida. Agradecer a Deus por estarmos vivos. Isso possa parecer banal, mas é isso que justamente gera em nós esse espírito de gratidão. Agradecer a Deus pelo básico e entender que aquilo que nós temos é graça de Deus, é um grande privilégio, é um grande dom que Deus nos dá. A gratidão é valorizar tudo aquilo que tenho, tudo aquilo que recebi de Deus e viver a cada dia com esse espírito de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos concede. Nós somos peritos em pedir e pobres para agradecer. Evidentemente que nós temos que pedir, inclusive o evangelho dessa semana passada nos disse: Pedi e recebereis, batei e vos será aberto. Mas muito mais do que pedir, nós temos que agradecer, que dar graças a Deus. São Paulo vai nos dizer: em todas as circunstâncias devemos dar graças a Deus. Repito, dar graças a Deus pelas coisas mais simples, até por aquelas coisas que parecem banais, óbvias, básicas, mas que são necessárias para entender que a vida é um dom de Deus, que a vida é um privilégio de Deus. Agradecer sempre, de todos os modos, em todas as circunstâncias, em todos os lugares. Celebrar a Eucaristia é sempre uma ação de graças pela vida que Deus nos dá por meio de Jesus Cristo. Todas as vezes que nós celebramos, que nós participamos da missa, nós fazemos uma grande ação de graças a Deus nosso Senhor. Nós rendemos louvores a Deus nosso Senhor. Portanto, pedir a Deus esta graça. Na primeira leitura de hoje, Naamã é um homem duplamente impuro. Primeiro, porque ele é idólatra, estrangeiro. Segundo, porque ele é um leproso. Ele desceu, foi levado no Jordão e foi curado da lepra. Agradecido, quis retribuir a Eliseu.
Este lhe fez entender que tudo é graça de Deus. Tudo é dom de Deus. E essa consciência nós precisamos tomar. Tudo é graça. Tudo é dom. Tudo é dádiva de Deus para nós. E por isso, Naamã precisaria ser grato, agradecido a Deus, não ao profeta. Porque tudo vem de Deus. E a Deus nós devemos dirigir a nossa honra, o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso culto e a nossa ação de graças. E por essa experiência, esse estrangeiro fez a experiência da purificação, reconheceu que Deus foi o autor da sua transformação, da sua purificação, por isso ele abandona os ídolos e presta o culto a Deus verdadeiro de Israel. Nós precisamos voltar a esta purificação para adorar ao único Deus, nosso Senhor e Salvador. E ele volta para agradecer e converte-se ao único Deus, ao Deus vivo e verdadeiro, e presta-lhe culto. Isso está na primeira leitura de hoje. A segunda leitura, São Paulo nos faz memória, a ressurreição. A ressurreição de Jesus, que deve estar presente na nossa vida e animar a vida de todos os cristãos. Porque a ressurreição é o centro da nossa fé. É na ressurreição que se baseia a fé no Cristo ressuscitado. No Cristo vivo e verdadeiro. O evangelho, muito rico, 10 leprosos aproximam de Jesus. Vão ao encontro de Jesus. Claro, buscando ali a cura, a libertação de sua doença. Antes de chegarem a Jesus, eles pararam à distância e gritaram: Mestre, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Em outras passagens do Evangelho vai dizer que Jesus aproxima, Jesus toca o enfermo e cura. Jesus quer tocar a nossa vida. Jesus quer tocar as nossas enfermidades. E Jesus quer nos curar. No Evangelho de domingo passado, os discípulos chegaram até Jesus e disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. No Evangelho de hoje, os leprosos aproximam de Jesus e dizem: Senhor, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós, cura-nos. E para dizer que a cura possa acontecer verdadeiramente, é necessário ter fé. Em alguns lugares, Jesus não realizou tantos milagres, porque os discípulos não acreditaram nele. Não acreditaram nele. Nesse caminho, e Jesus pediu então nesse evangelho de hoje, que eles pudessem ir e apresentar aos sacerdotes. E nesse caminho todos ficaram curados. A nossa vida é uma caminhada para o céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nesse caminho, nesta caminhada, nós somos várias vezes curados pelo Senhor. Curado de todos os males físicos, mas sobretudo do grande mal espiritual, que é a lepra do pecado. E a reação de um deles, percebendo que estava curado, percebendo que recebeu de Deus a graça, olhando um para o outro e vendo que estavam todos curados, mas um, percebendo esta cura, voltou para Jesus, em vez de seguir adiante. Querido filho, querida filha, as curas, os milagres, dos mais simples aos mais complexos, eles acontecem para que nós possamos ter uma experiência de Jesus na nossa vida. Jesus curou e muitos daqueles curados começaram a servir Jesus. Desses 10, somente um voltou. E ele voltou, percebendo que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Dar graças a Deus pela cura. Dar graças a Deus pela vida. Dar graças a Deus pela libertação. Agradeceu. Atirou aos pés de Jesus, colocou o rosto por terra
e lhe agradeceu. Ele agradeceu. Retornou a Jesus para dar glórias a Deus. E os outros 9 leprosos voltaram para a vida velha. Como costume judaico, continuou aquela vida antiga. E este viu Jesus o sentido profundo da vida. O samaritano encontrou em Jesus o caminho da cura e o caminho do encontro com Deus. Os outros 9 foram curados fisicamente da lepra. Mas esse que voltou, ele foi curado do corpo da lepra, no primeiro momento, na primeira fase, mas ele foi curado da alma, da lepra da alma do pecado. E Jesus lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele recebeu a salvação, porque ele viu que o Deus que o curou é o Deus que o poderia salvar. Muitas pessoas procuram a Deus simplesmente pelos milagres, pelas curas, para fazer um pedido. E não voltam para agradecer. Lembro-me de uma história onde uma pessoa sempre estava no Santíssimo todos os dias para pedir a Jesus uma cura, um milagre, uma graça, uma libertação. E todos os dias ficava horas ali diante de Jesus na Eucaristia. E um dia, ela está lendo a passagem do Evangelho, que Jesus disse: pedi e recebereis, batei e vos será aberto. E ela ficou revoltada com Jesus e questionou: por que o Senhor não me concede esta graça? E Jesus responde: se eu te der esta graça, você não mais vem para perto de mim. Enquanto não te der esta graça, você está todos os dias ao meu lado, rezando, louvando e adorando e bendizendo a Deus nosso Senhor. Por isso, meu filho, minha filha, você é convidado por Deus a voltar a sua vida, a sua alma e o seu coração para o Senhor e deixar que a graça de Deus seja sempre derramada na sua vida. Deixar que Deus te restaure sempre, agradecendo a Ele. A lepra, naquela época, era uma doença considerada como castigo de Deus. Levava as pessoas à exclusão da comunidade em todos os sentidos. Hoje nós bem sabemos que não é um castigo de Deus, mas sabemos que a lepra da alma, a ferida da alma, o pecado, nos exclui de Deus, nos exclui da comunidade, nos exclui de nós mesmos. E nós somos convidados a aproximar do Senhor e pedir ao Senhor a graça da purificação dos nossos pecados. Jesus quer superar as nossas lepras. Jesus quer curar as lepras dos nossos pecados. E uma vez que experimenta nele a graça, ou fez a experiência de Deus, não deve voltar aos caminhos antigos. Que o Senhor nos dê a graça de voltarmos inteiramente para o Senhor e de viver a nossa alma, afastando-nos da lepra do mal, da lepra do pecado e buscando a graça de Deus. Buscar reencontrar com Jesus Cristo na missa, na Eucaristia, na confissão e sermos uma comunidade eucarística convidada a fazer uma experiência de amor, gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus faz em nossas vidas. Geremos em nós um espírito de gratidão. Voltemos como esse único leproso que voltou a Jesus, voltar à fonte. A gratidão é voltar à fonte. A gratidão é voltar à origem de todo o bem e toda a graça, para que assim possamos seguir a Cristo, caminho, verdade e vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.